Aí. Fernandinho, Fernando Muniz, sou eu. Galera, ó, já segue o Fernando aí, que o Fernando é o cara, tá? Começou, depois ele vai contar a história dele melhor, mas até onde eu conheço ele, começou conosco na EM Motos vendendo um sapato pra mim, cara. Melhor, um tênis, né, Fernando? Um tênis. Um tênis. Pensa num vendedor cara de pau, velho. Naquela época lá eu não tinha noção do perigo mesmo não, cara. Esse pior que é verdade. Tanto que essa venda que eu fiz pra ti, o restante dos vendedores ficaram atrás acompanhando, eles ficaram meio em choque, assim, com medo de você ter uma reação totalmente ao contrário que você teve. De, em vez de você tipo, entrar e comprar o sapato, você ser agressivo e vir tirar satisfação, né? Porque eu falei que você tava cafona. Você já viu a abordagem do cara, meu? Conta aí, como é que foi essa abordagem aí? Eu tava entediado na porta da loja, assim, sem movimento, e então eu ficava olhando quem tava passando, né? Aí você passou e eu já identifiquei o estilo, tava você e a Michelle, meu casal jovem, bonito, assim, né? E aí eu falei assim, você tava com sapatênis, e eu sempre tive ojeriza sapatênis, até hoje eu não aceito, eu até brinco, lá na minha empresa, se o cara chegar fazer entrevista de sapatênis, eu não contrato, né? Pegou a dica aí? Porque, sei lá, pra mim falta criatividade, né? Alguém tá usando sapatênis, mas é só uma bobagem, assim, não tem nada a ver. E aí eu gritei você de longe e falei assim, cara, você é um cara jovem, bonito, bem arrumado, saí da loja, fui andando na sua direção. E falei, com sapatênis, cara, isso aí rouba seu estilo, rouba sua personalidade. Já tava assim, do seu lado nessa hora. E aí a Michelle olhou e falou, eu já falei isso pra ele. Já, né? Concordou. E aí você falou, então me vende um tênis. A gente entrou pra dentro da loja, na época New Balance, eu trabalhava. Entramos na loja, eu te vendi um tênis lá, que eu julguei ser o melhor na época, porque seu estilo de vida, você caminhava muito, etc. Queria um negócio mais discreto. Nisso você me arrancou um cartão da IEM, falou, vem trabalhar comigo. Tal, me deu o cartão, eu não dei muita bola, mas depois eu acessei o site da loja, a hora que eu vi o portfólio de motos, eu falei, caramba, eu quero trabalhar ali, né, cara? E entrei em contato e foi aquele namoro longo, nossa, sei lá, de uns 4, 5 meses, até você abrir a loja em Tijucas e eu ir pra lá trabalhar, né, cara? E assim, deu certo pra caramba. Deu certo, né, meu? Eu vou falar pra você que assim, ó, um pouquinho... Antes eu vou perguntar, como é que tá o som lá, bem? Tá entrando lá? A galera tá ouvindo bem no microfone aqui? Tá acessando aí? Se tiver alguma pergunta, já passa pra nós aqui. Estão perguntando como é que a gente tá? Legal. Olha só, uma coisa que eu quero enfatizar aí desse atendimento do Fernando, cara, é porque eu sempre coloco em vendas, e por que eu convidei o Fernando para trabalhar comigo? Justamente por algo que ele já tinha, que é um feeling. E o feeling que me fez perceber que o Fernando é vendedor foi o mesmo feeling que ele teve, né, de perceber que eu tinha aquele perfil para aquele tênis. Tá? Vender, cara, é sempre fazer uma leitura. Fazer uma leitura aí do seu cliente, fazer uma leitura aí do que ele está precisando. E muitas vezes a gente fica com um complexo de inferioridade pensando, pô, eu vou ofender esse cara falando o que ele está precisando. E o cliente ele precisa disso, cara. Ele precisa, às vezes, dessa cutucada para entender o que ele está precisando. Eu lembro como se fosse ontem, que eu fui, na realidade, comprar alguma coisa para a Michelle. E a gente não tem esse tempo, e eu saí da loja e fomos direto comprar algo para ela. E, cara, eu tava assim... Não posso nem dizer que eu tô diferente hoje, né? Tava desleixado, né? Tava desleixado. E o Fernando olhou e disse, pô, meu, tá ali o cara que precisa de um tênis, né, cara? O cara que precisa de um tênis. Sim. E eu não fui para comprar nada. E aí eu usei daquela ocasião até para identificar se a abordagem do Fernando fazia sentido, se tinha coerência. Né? E eu entrei para contratar um vendedor, eu não entrei para comprar um tênis. Então, assim, foi onde eu desafiei ele. Eu falei, então me vende um tênis. Porque se o cara conseguisse me vender um tênis naquela ocasião, o cara é vendedor. Porque o vendedor é aquele que vende, cara, quando você não saiu para comprar. Quando você sai para comprar e alguém te entrega algo, esse é o atendente, tá? Esse é o entregador, o atendente. Agora, quando você sai despretensiosamente e alguém te vende alguma coisa e resolve um problema teu, no sentido, aquilo era um problema que eu tinha. Né? Eu estava desleixado, eventualmente eu precisava de um tênis, mas eu não saí com aquele objetivo e o Fernando me vendeu o tênis naquela ocasião. Então fica aí a dica para você entender o que é vender. E dado essa amizade que a gente fez aí, o Fernando hoje tem o maior orgulho, fui lá visitar a empresa dele,
O Fernando hoje ele não é só um vendedor, é um empreendedor, é um fabricante. Aí depois você cola lá no link do Fernando, que eu vou deixar aqui também, essa live salva. Já coloquei no Stories aí também. E vai acompanhando a trajetória, a história desse cara que é fora da curva, meu. Fora da curva. E tem um recado que eu quero dar assim também, que é especial para você que quer ser vendedor, ou que acha que é, ou que tem vontade de ser. O vendedor, meu, tem que ser persistente. Eu, quando comprei esse tênis, dei um cartão pro Fernando e disse: eu vou abrir uma loja aqui e eu quero que você venha trabalhar comigo. A loja, ela demorou para ser aberta, ela não ficou aberta no período que eu imaginava. E o Fernando, ele colocou no CRM dele, que CRM as pessoas pensam que é um software, né? CRM não é um software. CRM é um gerenciamento que todo vendedor tem que ter. O Fernando colocou no CRM dele uma data para entrar em contato comigo. O Fernando colocou no CRM dele o meu contato. O Fernando colocou no CRM dele o que a gente tinha combinado. E o Fernando, quando deu aquela data, dali para frente, até o momento de a gente abrir a loja, o Fernando, algumas vezes, né, Fernando? Sim. Me cutucou ali, dizendo: e aí, meu, vai abrir mesmo, não vai? Posso esperar para a gente começar a trabalhar? Alguma coisa nesse sentido. Vim visitar a loja aqui em Itajaí, quando era na Caninana, algumas vezes ainda. Cara. Então, vender é isso. Vender é isso, tá? Muita gente hoje, eu fico até ofendido, como muita gente hoje fica naquela situação assim: ah, eu sou vendedor. Cara, você quer me ofender, é você dizer que você é vendedor e você não vende. Me ofende isso aí, Fernando. Me ofende, velho. Cara, vender é um negócio esquisito, né? Porque é muito natural, né? Assim, não importa a sua personalidade. No seu dia a dia, quando você é vendedor, você se transforma, né? É um negócio diferente, assim, vem aquela energia, o prazer de fazer a coisa, né? E também não é enrolar, é vender, né? É totalmente diferente, é atender uma dor da pessoa, não é empurrar nada goela abaixo. Sei lá, pra mim só dá certo assim. É sanando essa dor, né, meu? Exato. E você tá falando um negócio assim, cara, que é bem pertinente mesmo, cara. Vender é um personagem de verdade, né? Mas ele é um personagem. Eu falo muito com meus vendedores aqui, eu falo, eu uso a teoria do palhaço, tá? O cliente, cara, ele não precisa saber da tua dificuldade, ele não precisa saber se você tem um aluguel atrasado, se você está com o pai no hospital. Você tem que fazer igual faz um palhaço. Porque quando o cliente vai para o espetáculo, para o circo, ele quer ver o palhaço fazendo show no picadeiro. E é por isso, cara, que o palhaço pinta um sorriso no rosto. Porque realmente é difícil todos os dias você ter um sorriso no rosto. Realmente é difícil você todos os dias estar bem para fazer o show no picadeiro. Mas a grande realidade é que o cliente ele não está se importando se você está bem ou não. E é por isso que o palhaço pinta um sorriso no rosto. E o bom vendedor, cara, ele tem essa habilidade de incorporar esse personagem, tá? Que é um personagem real, é alguém que ele é para fazer algo ético, mas contudo ele precisa usar uma máscara, né, que é esse personagem chamado vendedor. E eu falo que isso é a teoria do palhaço. Teoria do palhaço. Eu ainda vou escrever um livro sobre vendas e vai estar lá a teoria do palhaço. Seja um palhaço. Não é para você ser um idiota, é para você ser um palhaço profissional, um palhaço de picadeiro. Da mesma forma que é um artista de palco de um teatro qualquer. Então, quando ele sobe lá, cara, ele é um personagem. Aquilo é mentira? Não, porque ele está expondo todo o talento dele. Mas ele não é o tempo todo daquela forma. Ele tem dor, ele tem tristeza, ele tem conta para pagar, ele tem parente doente. Mas as pessoas que pagaram para ver o show não tem nada a ver com isso. E se você quiser levar todas essas dores para a plateia, vai acontecer o seguinte, cara. O teu show não vai ser um show de sucesso e você não vai conseguir pagar o aluguel, comprar o remédio do teu parente e nem tampouco ter um sorriso de verdade no rosto. Então, muitas vezes, finge esse sorriso para o sorriso se tornar real. Eu acho que o vendedor ele tem que ter empatia, né? Porque é muito fácil você cair num erro, você vendendo moto todo dia, ou qualquer outro produto, porque, cara, para você fica uma coisa normal. Mas pro cliente não, cara. Entendeu? Pro cliente ele tá comprando uma moto, né? Ele não tá comprando uma moto todo dia. Então para ele é uma coisa especial. Então você tem que tornar a experiência da pessoa um negócio especial. Tem que dar valor a esse tempo dele, né, cara? Tem, cara. Então, tipo, eu passo isso pro pessoal que trabalha comigo lá. Quando você tem que tratar todo mundo muito bem aqui, porque você tem que entender qual que é o problema da pessoa. Hoje eu vendo mesas e cadeiras, mas às vezes eu tenho algum problema ou outro e tal, então aí um atendente meu fala, pô, mas o cara tá desesperado. Eu falei, lógico, cara, ele comprou uma mesa, a gente vende 50, 100 todos os dias. Pra gente é só mais uma, mas pra ele é uma que ele tá querendo.
E quantas vezes ele vai comprar na vida dele? Né? Exato, então, pô, ele tinha que. Essa mesa tinha que ser especial, porque tinha que chegar bonitinha, certinha, ele tinha que abrir a caixa, montar e dar tudo certo. Então você tem que ter empatia por isso. Tem, né? cara. Então, Empatia por esse momento e pela realização. Respeito pela realização, né? exato. O respeito pela realização. Eu falo muito isso daí, cara, com o pessoal e que você tá. Cara, é muito legal. É muito legal falar com um vendedor, né? Porque a gente se entende, cara. E é essa dica que eu quero deixar aí pra galera. A gente sabe que hoje, nesse momento, tem poucas pessoas aí nessa live. Até falei pro Fernando, nós vamos abrir aqui despretensiosamente, vai dar pouca gente, daqui a um pouco vai ficar salvo, mais pessoas vão olhar, mas a gente precisa dar valor, cara. Olha só, sábado, sei lá, 2 horas da tarde, tem 3, 4, 5, 6 pessoas aí. Cara, olha que legal. 3, 4, 5, 6 pessoas dando atenção para nós nesse momento, né? Se importando com o que a gente está falando, interagindo aqui com a gente. Então, é esse valor que o vendedor tem que aprender a dar quando chega um cliente para comprar com ele. Quantas mesas você já comprou na tua vida? Ele vende 150 mesas por dia. Então o vendedor dele recebe uma reclamação ou alguma coisa e diz, pô, esse cara está me incomodando por causa de um risco na mesa. Não é um risco na mesa, não é uma mesa qualquer, é a mesa do cara, velho. Uhum. Sim, é porque você acaba perdendo isso, né? O feeling, então você não pode perder, você tem que pensar que o cara às vezes está pensando naquela mesa ali já faz tempo. Cara. Entendeu? E aí logo a dele deu problema, né, cara? Então... Eu falo muito isso aí na moto, cara. Eu falo quantas pessoas tem. Eu tenho clientes aqui que já compraram mais de 10 motos comigo. Mas assim, via de regra, um ser humano normal, cara, vai comprar o quê? 3 motos na vida? Pois é. Muitos não vão comprar, né? Estou falando isso dentro da nossa bolha. Mas assim, muitos não vão nem ter o prazer de comprar. Entregamos uma moto aqui esses dias, cara, uma moto de 150 cilindradas, um senhor de 60 anos que tinha realizado a primeira moto zero da vida dele. Cara, como que você vai tratar aquilo como uma venda comum porque você vende 3, 4 motos por dia? Não é comum. Não é comum, é extraordinário, meu. 60 anos esperando chegar esse dia, né? Cara, é extraordinário. Então você não pode estragar por nada, né, cara? E muita gente tem... Eu tenho clientes que falam assim que tem a entrega do Thor. Que pega a chave, né? Thor. Ô, Bey, traz uma cerveja lá pro Fernando lá e enche essa caneca de suco pra mim aqui, ó. Faz favor, né? Caramba, aí sim, hein, velho. Enche essa de suco pra mim e traz uma produção. Uma cerveja pro Fernando, ó. Nosso produtor, marketing, criador de conteúdo. Isso aqui é interessante, porque eu nunca fiz essa aqui, né? Então já... Você sabe que isso aqui, cara... Boa. Você sabe que isso aqui, cara... Sabe que isso aqui, eu te falo que assim, ó, eu faço pouco, porque, querendo ou não, é muito difícil a gente estar com energia. Aí, ó, Davi é nosso futuro... Já é, né, cara? Nosso futuro protagonista dos anúncios. Você sabe que isso aqui... Traz uma taça lá, Davi. Traz aquelas 2 taças lá, eu vou tomar naquela mesma que eu tô tomando. Já que o Ben foi lavar a caneca, eu vou fazer igual o Jô Soares, né? Tomar na caneca do negócio. Daí que eu vou tomar na caneca na caneca do podcast aqui. Você sabe que isso aqui, cara, é uma coisa que eu tenho feito pouco, eu faço pouco. Tá? As pessoas me pedem às vezes para fazer mais. Obrigado, tá? beijo. Ó, um beijo não, Davi. Nós vamos fazer igual os caras brabos fazem, no copo sujo, tá? Quem é essa? Que copo sujo? Pegou um limpinho? Saúde, irmão. Saúde. Assim, ó, a gente faz isso aqui, cara, com pouca frequência, apesar da galera pedir mais. Eu fui lá no evento lá no Interlagos, recebi um carinho enorme por essa galera que segue a IM Motos, cara. E te confesso que a gente nunca tem noção da proporção que isso é, né? Eu digo uma coisa muito maluca, assim, ó. Eu quando eu entrei no ramo de motocicletas, cara, eu entrei como lavador. Eu falo lavador, pode ser um pouco de exagero até, mas na íntegra, ele colocou aqui, cara, toma você isso daí, saúde. Então assim, eu falo lavador, parece um pouco de exagero, e talvez até seja, porque a realidade é que quando eu entrei, você fazia tudo. Então era office boy, lavador, a maioria das empresas vão ter sempre essa função disponível, né? Alguém sempre vai ter que preencher isso. E quando eu entrei lá, meu, eu era esse cara,
o dono da loja me entrevistou e eu olhava pro dono da loja assim, cara, como se o cara fosse um extraterrestre, velho. Falo, meu Deus, esse cara tá falando comigo, cara. Esse caraca, meu, eu ficava com vergonha, abaixava a cabeça, dizia, esse cara tá falando comigo. E vai ser muito fácil entender isso aí que eu tô falando, cara. Quando você vai num restaurante, depois eu tive experiência de ter pizzaria, você vai num restaurante e alguém aponta e diz assim, aquele cara é o dono. E o nosso complexo, ele faz assim, tipo, porra, meu Deus, aquele cara é o dono, né? Hoje, quando alguém fala pra mim assim, aquele cara é o dono, eu falo, puta merda, tadinho, cara. Senta aí, irmão, toma uma cerveja comigo que eu sei que tá complicado. Se quando você troca de lado, você perde o brilho na hora. E a gente, quando vai fazer isso daqui, cara, a gente não tem noção que a gente também gera essa repercussão pra quem tá do outro lado da tela, né? Os caras olham e dizem, pô, cara, aquele cara, sei lá, né, milhares de seguidores, isso e aquilo e tal. Mas a grande realidade, cara, que essa galera que está com milhares de seguidores, essa galera que você está vendo aí que é empresário, é a mesma coisa que você. E quando ela chega desse lado e entende que não é melhor que ninguém, ela fica com vergonha de se apresentar. Porque ela diz assim, cara, o que eu vou dizer? Eu não sou melhor que ninguém, eu vou falar o que para essa galera? É isso que você sente, não é, Fernando? Até não parei para pensar que às vezes uma pessoa, quando vai lá fazer uma entrevista, pode estar olhando a gente com esse olhar, mas para mim eu só sou mais uma pessoa também. Mas lembra como você olhava quando você foi fazer uma entrevista? Não, me lembro. Sim, agora que você falou, assim, em retrospecto, tudo é óbvio, né? Eu acabei de falar, mas depois você troca de lado, você perde toda essa vaidade. Você vê assim, meu, tô aqui cheio de conta pra pagar, tô aqui estourado, e o cara que eu tô entrevistando, às vezes tá numa condição até melhor que a minha. Exatamente. Na maioria das vezes, inclusive. Na maioria das vezes. É bem comum, na verdade. Mas isso, cara, de certa forma, traz uma consciência pra gente, meu. E a gente não se expõe achando que é estrela, nada disso. Contudo, eu fui nesse evento aí e o calor da galera, sabe? Pô, eu te sigo, eu te acompanho lá, eu fico vendo e tal. E aí eu senti, cara, que eu tô devendo pra essa turma, sabe, meu? Porque, pô, tem aí milhares de seguidores que seguem a gente, que gosta de ver um stories e a gente não faz, às vezes, porque acha que é tão simples, né? A Michelle, cara, minha esposa estava me falando, a gente tá tão acostumado a passar por uma motocicleta dessa daqui, que a gente olha uma moto dessa, é comum. Né? Mas tem pessoas que não viram um produto desse, né, meu? Sim. Nunca viram, cara, não estão habituados com isso. E a gente acha também que não vai oferecer nada para elas só mostrando esse produto. Logo, hoje eu tô nesse paradigma, assim, cara, e tentando desbloquear com isso, entendendo que a gente vive, sim, uma vida extraordinária, e que a gente que está nessa posição dessa vida extraordinária, tendo o carinho dessas pessoas aí, cara, e tendo também a vivência que a gente tem hoje, de ter desbloqueado de lavador, né, a dona do negócio, a gente tem a obrigação, cara, de levar para essa turma um pouco desse caminho, para poder gerar para eles um atalho, uma esperança, uma expectativa, né, ainda que eventualmente não seja uma condição melhor do que aquela que você está hoje. Mas a gente tem a obrigação, cara, de levar isso pra galera. E eu tô me cobrando cada vez mais de fazer isso aí, cara. Hoje você estava aqui, veio para me visitar, né, que eu fico feliz demais, cara. E eu pensei justamente nisso. Cara, a gente vai abrir aqui, vai aparecer 3, 4 pessoas, vai ficar salvo, mais gente vai ver. Mas se a gente conseguir motivar 3, 4 pessoas, conseguir mostrar para elas que hoje elas estão desempregadas. 2014 eu estava desempregado, cara. Não, mas pra mim já valeu, porque eu tô fazendo umas reflexões aqui de coisas que eu não valorizo, né, mas... Né? E de coisas que eu nunca pensei também, né, de, pô, você trocou de lado ali, né, cara. Se você quer ou não, você é reflexo, espelho para pessoas e seu time depende de você. Aí você tem que gerar resultado para a sociedade, porque senão pra que você abriu um negócio? Exatamente, né? cara. Então, assim, você não pode perder isso aí nunca, né? Senão, cara, o que vai ser de nós? Você sabe que eu falo muito, tem pessoas que se ofendem quando eu falo isso, mas não é para ser pejorativo não, tá? Eu falo que tem diferença em você ser empreendedor e você ser empresário. Para você ser empresário hoje, basta você abrir um CNPJ e ser empresário. Pronto, você tem um CNPJ, né? Você tem um cadastro aí nacional de uma pessoa jurídica. Pronto, empresário. Só que o empresário e o empreendedor, qual que é a grande diferença? O empresário, ele traz para ele, cara. Então você vai ver assim, ó, você é lá um MEI. Você é um MEI, cara, você gera resultado para você.
Claro que você gera indiretamente para outras pessoas, isso de modo geral. Então, assim, se você é um empreendedor, cara, você traz resultado direto para mais pessoas. Porque assim, um empresário tá ele, a família dele, uma empresa familiar. Logo, ele está trazendo tudo para dentro de casa. Toda a receita que ele está fazendo, ele está gerando imposto, ele está fazendo a máquina virar, indiretamente ele está contribuindo, mas a receita grossa ele está trazendo para dentro de casa, porque se é o filho dele que trabalha junto, se é a irmã, se é o pai, se é a mãe, a receita está todo dentro de uma casa só. Já o empreendedor traz a receita para várias casas e para várias famílias diretamente e logo indiretamente. Mas o empreendedor, ele é o cara que deixa de lavar a moto ele mesmo e paga alguém para lavar, gerando aí então uma oportunidade para que um novo lavador se torne um novo empreendedor amanhã. Pô, ficou filosófico isso aqui, né? É pesado, né? Ficou filosófico isso aqui, né, velho? Cara, é o caminho natural, né, das coisas. Você não vai conseguir fazer tudo sozinho, né? Então, se não conseguir trazer um time com você ou ter essa mentalidade expansiva, partindo daí você já não vira empreendedor, né? Tem que ter essa mentalidade expansiva e tal. E acreditar também, né? Entender a dificuldade de cada um. Nem todo mundo é empreendedor, né? Vai ter gente que vai ser lavador. Normal. Faz parte, né? Faz parte. A gente tem que dar a condição, dar as ferramentas certas, né? Gerar a oportunidade. Agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade e capacidade pra gente. Né? Agradecer a Deus por ter essa sorte, né? Exatamente. Eu não sei se é sorte, né, cara? Eu digo que é a sorte de acordar mais cedo, é a sorte de ter menos, né, talvez preguiça. Mas é importante que você falou, que acho que contextualiza, que é por isso que eu comecei dizendo que não é de forma pejorativa. Eu acho que tem que ter o cara que é o empresário, eu acho que tem a família dele só trabalhando, eu acho justo, digno, muito importante. Acho também muito importante, justo, digno, o cara que não vai deixar de ser lavador para virar dono da empresa. Eu acho que não é uma obrigação e nem tampouco desmérito para aquele que vai ser lavador. Eu acho nem um pouco, né? Às vezes tem de forma alguma. Sim. Até porque tudo que a gente constrói, cara, é construído e a base são as tarefas feitas de base, né, cara? As tarefas de extrema necessidade. Então, às vezes tem pessoas que se denominam assim, e até se auto-denigrem a própria imagem, porque, eu sou gari, eu sou lavador, isso aqui. Não, cara, eu acho que isso aí é muito importante. Mas é muito importante também, cara, que essas pessoas, né, e são aqueles bons profissionais, na verdade, são excelentes profissionais estes, que entendam que a gente não está crescendo nas costas deles, né, que não é a gente que está dando essa condição para ele, né, na maioria dos casos, falo por mim, vejo a forma que se atua também, a gente não está algemando eles nessa função, né? E nem obrigando eles em função alguma. O que a gente está fazendo é dando uma oportunidade. Porque eu gosto muito de desconstruir aquele negócio, o cara está ganhando em cima do meu trabalho, né? Eu acho que, assim, desmistificar isso aí, cara. Eu acho que quem ganha em cima do trabalho dele é ele, né? Ele ganha em cima do trabalho dele. E ele usa uma ferramenta que é a empresa que você criou para que ele possa fazer isso. Não, dizer que a gente não está dando oportunidade também é demais, né? Que a gente gera oportunidade e gera, né? Gera bastante, né, cara? Sim. Bastante. Quantas vagas você tem hoje lá? Pelo menos umas 15, né? Olha aí. Perguntas e respostas. Vamos falar agora. A gente fala em empreendedorismo, assim, é uma coisa muito vasta, né, cara? Mas o pessoal quer saber mesmo é da DR-160. Aí, ó. Tem pergunta aí, DR-160? Tem. Como é que é a pergunta aí? Literal. Não, cadê as DR-160? DR-160, cara. Tem umas 40 aqui para faturar. Você pode escolher a cor, tá? Pode escolher aí como é que você quer fazer, a vista, financiado. Já chama no direct, porque às vezes não fica salvo o que acontece aqui durante a live, não fica salvo. E tá aí, cara. Inclusive tá em campanha esse mês. Só não vou dizer qual que é a campanha, senão o pessoal vai ficar muito bravo aí, que tá barato demais, e aí os outros concessionários vão ficar tristes comigo. E como é que tá a burocracia para entregar uma moto sua aqui? Demora 30, 40, 50 ou 60 dias? Para entregar a moto? É. Você viu o cliente chegou de manhã ali falar comigo aqui? Já tá com a moto em casa, maluco.
Via de regra, assim, ó, via de regra eu boto no contrato que até 3 dias a gente entrega a moto, né, cara? Disponibiliza. Mas isso por quê? Porque cada processo tem as suas particularidades. Hoje veio um cliente de manhã, fez o Pix integral da moto, agora à tarde tá passeando com a moto dele, né? E se o cara quiser uma DL 160, quantos dias eles têm que esperar pra fábrica te entregar? Pra fábrica me entregar? É. Cara, olha só, se ele quiser esperar uma pra fábrica me entregar, 7 dias, mas se ele quiser uma de cada cor, ele pode fazer o Pix agora que eu entrego pra ele amanhã. Fez o Pix agora, entrega amanhã. É isso que eu vi, aqui não tem esse negócio de você ficar esperando um mês, 30 dias, uma semana, não. Se chegar com a grana, leva hoje mesmo, porque moto tem a vontade, né? Você tá maluco, cara. Ontem eu tava falando isso com um cliente, meu, e o cliente falou pra mim assim, cara, ontem foi uma situação que eu vou contar aqui, que eu ia contar em stories, eu vou contar essa situação aqui. O cliente chegou pra mim e disse, se eu ir na concessionária ali, você tem certeza que o cara não vai fazer mais barato pra mim? Aí eu falei pra ele assim, não, pelo contrário, eu tenho certeza que ele vai fazer mais barato pra você. Aí ele olhou assustado e disse, meu, como é que você fala isso, né, cara? Você tá falando pra eu ir lá comprar lá? Falei, não, cara, porque se ele fizer o mesmo preço pra você, ainda assim vai estar mais barato. Porque veja bem, você fez test ride com a minha moto, tá? Eu tenho a moto que você quer, a pronta entrega. Meu vendedor tá tomando café contigo e te atendendo há mais de uma semana. Tá? Então, se você sair daqui e comprar na esquina e pagar o mesmo valor que eu estou te fazendo, vai sair mais barato. Vai sair mais barato, velho. Tá? Excelente. Aí ele pegou pra mim e disse assim, tá, mas como que você fala isso assim tão tranquilo? Você não tá precisando vender? Eu disse, eu tô precisando vender, eu vivo de vender, eu quero vender porque o que me faz mais precisar vender é gostar de vender. Então eu preciso disso para me satisfazer também, não só financeiramente, mas eu quero vender, cara, para quem respeita o meu trabalho, para quem sabe que eu quero ganhar dinheiro, para quem sabe que eu preciso ganhar dinheiro com isso e que eu tenho que pagar também todos aqueles outros que trabalham comigo e tenho que dar dignidade para essas pessoas. Então, assim, o cara que não quer que eu ganhe dinheiro, eu não quero atender ele. Pode comprar em outro lugar, pode ficar tranquilo, ficar despreocupado. Né? E ainda peço para que nem me acione. Então, assim, você quer preço, não me aciona, porque eu tenho mais o que fazer, porque eu estou cheio de gente que quer que eu ganhe dinheiro, quer que eu tenha lucro, que gosta do meu trabalho, que quer comprar comigo. Então, não é uma questão de menosprezar cliente ou não querer vender. Não, eu quero, gosto muito, espero fazer isso da melhor forma. Eu proporciono test ride. Hoje, a DL, que você falou, tenho todas as cores à pronta entrega e tenho ela para você experimentar. Tenho ela para você experimentar, para você fazer um test ride com ela. Tá? Então, isso tudo, cara, é para agregar, sim, valor. Todo esse agregar valor gera, eventualmente, custo. E se você não quiser ter esse custo, eu abro aqui uma aspas e falo assim, você pode espremer a laranja na sua casa. É triste até pensar desse jeito, porque eu penso assim também, mas às vezes eu fico na dúvida se é uma ciência mesmo. Porque do mesmo jeito que eu quero entregar a melhor mesa pro meu cliente, eu quero que ele venha fazer a compra comigo e com essa mentalidade que você falou. Pô, se o cara não quiser só tirar vantagem em cima do meu negócio ou vai me encher o saco, eu prefiro que ele não compre. Porque gente para comprar não vai faltar nunca, cara. O mundo tá aí girando sempre. E se ele quiser comprar sem esse valor agregado, cara, se ele quiser comprar, então ele não precisa vir andar com a minha moto, ele não precisa vir ficar horas falando comigo. Então, assim, se ele quer preço, só pergunta assim, quanto é que é o preço? Esse preço aqui não deu? Não deu, compra em outro lugar. Né? É o que eu digo assim, ó, o consumidor também, cara, ele tem que ter, penso, né? Não digo que tem que ter, eu sempre falo, penso eu que o consumidor, ele precisa ter respeito. Né? Eu não posso chegar lá num restaurante de alto nível, pedir para o cara espremer uma laranja para mim, fazer o suco, pedir um suco de laranja para ele, ou sentar lá, pedir para ele uma taça de cristal, frente para um ar e tal, e pegar uma garrafinha da minha bolsa, né, cara? E colocar o suco e dizer para ele assim, vou te pagar só o 10%. Né? Então, assim, tem lógica? Não tem lógica, né? Então, hoje, a gente dá um suporte, por sua vez, cara. Eu tenho test ride de vários modelos, a gente dá atendimento, isso é muito prazeroso. E muitas vezes a gente encara essa situação do cliente e dizer assim, ah, mas eu trouxe o suquinho aqui, né? E não quer nem pagar o 10%. Entende? Então, assim, eu confesso, e eu tenho muita gente nesse ramo que às vezes diz assim, ah, eu fui lá comprar aquele cara é um grosso. Eu não sou grosso com ninguém, cara. Eu sou objetivo. Sou objetivo. Né? E é aquela tal história. A gente tá fazendo um trabalho
para entregar mais do que um produto. A maioria dos clientes, Fernando, eles vêm aqui comprar comigo e a maioria eu entrevisto eles para entender se ele está fazendo a compra certa. Porque eu não quero simplesmente entregar para ele algo que vai gerar arrependimento para ele, não quero entregar para ele algo que ele não vai conseguir sustentar para pagar e depois ele vai gerar arrependimento através disso. Não quero vender algo para ele que não se enquadre com ele. Isso eu não posso dizer que é mentira, porque eu me lembro que uma vez eu estava vendendo uma moto para um casal e você mandou eu perguntar para eles se eles aguentavam pagar. Eu me lembro disso, né? Sim. Né, que a Andressa falou, Fernando, você tá vendendo uma moto cara pra esse casalzinho aí. Você falou, pergunta se eles aguentam pagar, cara. Cara. E não assim, de forma que, lógico, né? A gente não subjuga a capacidade de pagamento de ninguém. Não, foi empatia mesmo, né? Mas é entender, cara. Assim. Porque muita gente compra pela emoção. Eu sempre falo, cara, o cara que compra pela emoção, tem muita gente que diz assim, aproveita e vende porque é a venda da emoção. Eu falo, a venda da emoção, ela não entra pro teu CRM. Tá? A venda da razão, ela sempre vai entrar pro teu CRM. Se você conduzir a emoção do cara para que ele equalize com a razão e adquira, ele vai entrar pro teu CRM e mais do que isso, ele vai sair dali sendo teu vendedor. Você não tem vendedor. Hoje mesmo eu atendi um casal, o casal estava vendo uma 1050, né? Inclusive, não vou falar o nome do casal, mas não vou falar porque eu vou contextualizar aqui e eu quero já agradecer até o carinho do casal. Que casal fantástico, assim. Aí eles estão vendo a 1050 e eu trouxe muito essa reflexão para eles. Trouxe para eles assim, eles fizeram o test ride com a 800 e eu trouxe muito essa reflexão de eles fazerem uma compra mais assertiva, né? E o vendedor ficou olhando para mim do tipo assim, mas eu já vendi a 1050 pro cara e o cara agora está tentando passar para eles uma moto com um valor menor, inclusive, né? E está fazendo toda essa apresentação que talvez o casal vai declinar da venda da moto mais cara e comprar a moto mais em conta pelo que eu passei para eles, né? E o vendedor meio que se mordendo, pensando assim, poxa, tanto quando o casal saiu, eu expliquei isso pro vendedor. O vendedor disse, poxa, mas já estava com a venda feita, cara. Eu falei, você não estava com a venda feita, você recebeu? Não recebi. Então, assim, se eles vão para casa e eles se encontram com a razão, eles vão ficar chateados com você. Agora, se eles forem para casa, se encontrarem com a razão dizer tudo o que você disse e ainda assim eles cederem para a emoção, eles não podem te responsabilizar por isso, né? Então, tudo isso aí, cara, eu falo muito assim, qual que é a moto mais cara? Quando alguém me pergunta, qual que é a moto mais cara? Moto mais cara... É que você comprou errado. É isso aí. A moto que você comprou errado, que é aquela moto que você não usa, é a moto mais cara. Então, se eu não uso, ela é mais cara, né? Então tem gente que vai dizer assim, mas o outro lá fez 1.000 a menos. Legal. Mas se ele te vender algo que você não vai usar, cara, vai te custar no mínimo hoje 7. Tá lá na porta. Então assim, vai te custar no mínimo 7. Hoje você compra uma moto de alto padrão, tá? Se você comprar uma moto hoje, vamos falar uma Vestron 800, você vai investir ali aproximadamente 69 mil reais. Se você botar a placa nela, sentar a bunda nela, quiser vender ela, você vai vender ela para um lojista, eventualmente para um cliente final você pode vender pelo mesmo preço que você pagou, mas para um lojista, 60 pau, velho. Tá? E aí, foi 7 que você perdeu. Então, você fazer o test ride é muito pertinente para isso, né? Agora, é claro, é muito importante, eu sempre falo, cara, e o vendedor, eu sempre falo para ele identificar. Vai fazer o test ride com o cliente, identifica primeiro a proposta. A proposta dá um tamanho para você? Dá, então experimenta. Porque assim, a proposta não dá tamanho para você e você quer só fazer o test ride para experimentar a moto, aluga uma moto, vai passear. Cara? Não faz sentido você vir fazer um test ride numa concessionária. Então assim, você fechou na proposta, anda com a moto e faz o test ride. A proposta não deu um tamanho para mim, certo? Ou eu quero pagar mais barato. Vai ver onde é mais barato primeiro e pede para andar com a moto do cara, não com a minha. Não é, meu? Sim. Eu sempre falo, velho, você quer fazer o test ride? Quer? Vamos sentar e vamos fazer um negócio? Vamos. O negócio ficou bom para você? Você precisa experimentar para fechar? É isso. Aí o cara experimentou, não compra a minha e pega a moto em outro lugar, para mim ele é um picareta. Para mim é um picareta. Aí na condição de cliente, às vezes a gente não pode dizer porque o cliente é um picareta, né, meu? Mas eu falo, o cara que faz isso é picareta. Porque assim, você quer andar, quer experimentar a moto. Primeiro, porque o test ride, ele não é da fábrica, ele é do concessionário. Então assim, mas é para eu conhecer a moto. Tudo bem. Mas a fábrica não me dá um
um subsídio para o meu test ride. Então ele é meu, não é da fábrica. Então eu não estou com test De ride. largada você já tem que comprar uma moto só para isso. E eu não estou fazendo assim um test ride institucional. Quem tem que fazer institucional é a marca, não sou eu. Né? Então assim, o meu test ride, cara, ele é operacional, ele é custo. Tá? E ele tem que ter um resultado direto. Qual que é o resultado direto? É você seta, deu no tamanho? Deu. Se eu gostar da moto, vai fechar? Vou. Legal. Ah, não gostei da moto. Faz parte do negócio. Agora, não gostei da moto. Vai lá em outra concessionária e compra a moto e diz, porque o cara fez 1.000 a menos. Nem fala um negócio desse pra mim. Vai ser feliz, cara. Vai pegar a tua moto e vai rodar, vai ser Você feliz. lembra uma vez que eu quase briguei com um cliente lá em Tijucas, por isso? Nós tinha... A gente tinha duas Zed de 750, uma preta e uma branca. Aí o cara foi lá, não, eu quero a preta e tal. Aí você passou a branca pro Célio. Aí o cara foi lá e comprou a branca do Célio. Isso aí pagou mais caro. Aí ele voltou lá pra pedir a garantia, cara. Eu toquei ele da loja. Você não lembra disso, não? Não lembro. Eu falei, cara, quando a moto tava aqui, você não quis comprar. Você foi comprar lá no Célio, aí você vem pedir a garantia pra mim? Não. Eu falei, vaza com a moto daqui. Até hoje eu encontro esse cara em Tijucas, rola uma tensão assim. Mas é coisa que acontece, né, cara? Eu fiz muitas amizades muito bacanas, cara. Amizades muito sinceras, muito legais nesse ramo aqui, cara. Clientes meus se tornaram amigos, alguns se tornaram irmãos. E uns ainda se tornaram amigaços e nem compraram a moto comigo, tá? Então eu digo assim, você não precisa, né, cara, comprar a moto comigo. Lógico que não. Eu vou deixar de ser teu amigo pra você comprar a moto comigo? Não. O que você não pode fazer, cara, é eu espremer o suco e você tirar da garrafinha, mano. É só isso. Não, e essa moto, eu peguei essa moto na troca de outra, de um cara de Curitiba, do Amil, cara. Eu fiz todo o traque da moto pra vender pro cara e o cara foi comprar no Célio. Não. Cara, eu perdi a linha, assim, você teve que vir daqui pra lá pra me dar uma... Falei assim, cara, calma aí, respira, relaxa, vai embora. Porque eu ficava igual um louco lá na loja, né, de cedo até escurecer. Sabe o que eu equalizo esse caso de cliente assim, cara? É igual aquele cliente que vai numa loja de capacete e aí ele coloca o 58, aí ele coloca o 60, aí ele viu que o 58 ficou melhor pra ele, aí ele vai embora e compra na internet. Sim. Porque ele já viu que Vem é 58. aqui. Sim. Meu. Então assim, se a loja eventualmente é uma loja mostruário e você está comprando na internet com esse mesmo CNPJ, legal, faz parte do show. Agora, você fazer isso, cara, é por isso que eu vejo que muito comércio, o comércio em geral, né, no nosso país, ele não funciona pela nossa cultura de consumo. Tá? Ele não funciona pela nossa cultura de consumo. E se a gente ir um pouco além, até mesmo no pós-venda, que é uma coisa que o cliente reclama muito, né? O cliente que eu falo assim, o consumidor reclama muito de pós-venda nesse âmbito nosso de veículos, né? E motocicleta, por assim dizer. E no pós-venda, esse pós-venda, cara, ele muitas vezes o cliente é mal atendido nesse pós-venda por uma cultura. Porque tem muita gente que se prevalece de coisas que não são reais e acaba criando uma película. Tanto que se você for ver empresas americanas, cara, e lá fora, se você você comprou esse copo, você chega lá para se queixar desse copo, o cara troca para você, o cara nem quer nota fiscal, não quer nada, ele só troca. Mas você nunca vai se queixar desse copo se o problema não for no copo. Você não vai se queixar nesse copo porque a tua mulher brigou porque você comprou o copo. Você não vai se queixar do copo porque o carnê tá muito pesado e você quer encontrar um barulhinho nesse copo. Mas aqui no Brasil a gente tem isso aí pra caramba, né? Outra coisa, você não vai riscar esse copo e dizer que ele veio riscado. Entendeu, cara? Então no Brasil tem muito disso. Tem. E aí acaba acontecendo que o quê? Essa cultura de picareta, ele gera o quê? Ele gera custo. E logo as empresas não conseguem atender esses custos. E elas criam um monte do quê? De processo para evitar isso. E processo é custo, cara. Cara, o duro é quando dois picaretas se encontram, né? Isso também. Aí vira uma guerra. Mas assim, eu tenho uma cultura lá que eu perco muito dinheiro por isso. Porque assim, inevitavelmente eu acabo trocando o produto de todo mundo. Tenho custos absurdos. E eu passei, essa cultura eu peguei contigo e passei pra lá. Mas o cliente aqui falou que a mesa... Falei, cara, esse cara vai devolver essa mesa de qualquer jeito, velho. Não adianta você tentar a solução, você mandar uma peça nova. Ele sentiu alguma dor lá, que não é nossa, entendeu? A mesa tá lá, é o que tava na internet. A gente não faz propaganda enganosa, a gente grava vídeo, faz foto. Não tem, assim, não é
pode ser essa imagem meramente ilustrativa. Não, o produto é aquele. A descrição tá lá, tá, mas cada um jeito de devolver. Então, assim, você não vai sanar. É uma pessoa que se você arrumar um problema, se você consertar o problema, ele arruma outro. E esse cara ele vai falar assim, a minha mesa tá desbotada. Aí você manda uma pra ele e vai dizer, essa tá desbotada também, porque ele não quer mais a mesa. Sim, ele quer, exato. O problema é ele. Exato. Então, falta um pouco da pessoa bater no peito e assumir a responsabilidade dos atos dela, né? Aí quem paga a conta é você. Por quê? Porque tem muito essa sensação de que o empresário tá sempre tirando vantagem na cultura, né? Não todo mundo, assim, não estamos generalizando, né? Mas tem. Tem muito. E você sabe uma coisa que acontece? Vamos supor, você tem a tua margem de perda lá, que é trazida através desses casos. Sim. E quem paga essa conta no final é o cara que comprou e não reclamou. Exato. Por quê? Porque a mesa ficou mais cara para ele. Exato. Né? A mesa ficou mais cara para ele. Então, se não tivesse esse cara que se arrependeu, esse cara que inventasse esse problema para você, tua margem de perda ia diminuir muito, né? Consideravelmente. Com isso, a tua mesa na ponta ia ficar mais barata. Né? Então a sociedade perde com isso. A sociedade perde com isso, cara. Né? Nós tivemos agora, se a gente for abrir com isso aí, é muito cultural, né? Aí o que acontece? O pessoal estava falando sobre, vou ter que aumentar o salário do pessoal, o salário mínimo vai aumentar um monte. Disse, cara, mas quem paga essa conta é nós. Porque se o mercado, né, tiver que aumentar o salário das pessoas, ele vai ter que cobrar o leite mais caro. E todo mundo bebe leite. Velho. Então, mas assim, é isso que eu ia falar. Quando você escuta falar que o salário subiu, você já vê o mercado subindo junto na mesma semana. É isso, cara. Mas isso muito a gente não vai conseguir corrigir. Queria que tu falasse um pouquinho da tua empresa aí pra gente finalizar. Fala o que é a tua empresa. O que o Fernando fez quando parou de vender moto? Cara, eu aqui dentro da IM mesmo, eu comecei a vender tudo que eu tinha dentro de casa, pela internet. Né? Pelo Mercado Livre, na época pelo LX. E aí um dia você olhou pra mim e falou, você tem que ver o que você quer da vida, né? Porque eu tava aqui vendendo uma moto, entrava uma pessoa, eu pegava uma sacola e entregava alguma coisa. Né? Então, assim, minha empresa é um e-commerce que virou uma fábrica. A gente trabalha com mesas e cadeiras. Começou tudo bem casualmente, assim, e foi perdendo controle sem eu saber como, né? Mas, na verdade, no fundo a gente sabe, né? Foi muita dedicação, pesquisa, trabalho. É um negócio que o Israel me disse hoje, sem uma barreira de entrada muito grande, mas mesmo assim você tem que saber o que você está fazendo. Então, basicamente é isso, é um e-commerce, são mesas e cadeiras. Quem tiver precisando de mesas e cadeiras aí e quiser comprar numa empresa responsável, com bom atendimento, um bom pós-venda, pode procurar a gente lá no elitoral.shop. Olha aí. E compra através do Mercado Livre ou compra direto no site? Site, Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magazine Luiza, Instagram, WhatsApp, por onde você quiser. O homem é uma máquina. meu. Por onde você quiser, cara. O homem é uma máquina. A gente tá em Tijucas, lá na Rua do Governo, 1147 também, no ponto físico. Se você quiser ir lá conhecer a empresa, tomar um café, a gente tá de braços abertos. Quantas mesas você vende por mês aí? Cara, eu já perdi até as contas. Aí é gostoso, né? Já perdi as contas, É que nem eu te falei lá naquela hora. Tem que fazer uma reflexão todo dia sobre os clientes que a gente atende que teve algum problema, porque é tanta mesa que sai todo dia, né, que você perde a empatia pelo negócio. Né? É caixa e caixa de mesa. Né, é muita cara? mesa, cara. É muita mesa. Graças a Deus, né? A gente tá para isso e tem muito mercado ainda, muito para crescer. Né? Com certeza eu e Israel aí vamos ter muitos projetos futuros ainda. Uma hora alguma coisa vai ter que se encontrar aí. Vai encaixar, né? Vai ter que ser. Essa promessa é antiga, o Israel tá com a memória fraca, mas de tempos em tempos eu lembro ele que a gente tem. Vamos fazer, cara. Vamos fazer. Eu sempre falo assim, ó, o sucesso, ele é um destino onde os bons se encontram no caminho. E aí a gente vai passando, cara, e muitas pessoas boas, cara, né, muitas pessoas, assim como o Fernando, passaram aqui pela IM Motos, que são pessoas que eu sempre torci, como eu torço pelas que estão aqui, pelas que estão passando. A gente... eu sempre fui muito incisivo, né, cara? Sempre dei muita pressão, assim, para que as pessoas realmente possam encontrar o que elas querem fazer, o que elas querem ser, e impulsionar para que elas façam de verdade. E as pessoas às vezes saem, como o Fernando saiu, né? Que eu levei muito a sério, né? Cara, mas as pessoas saem, e essas pessoas quando saem dessa forma, elas saem pela porta da frente. Né? Saem pela porta da frente porque saem em busca do objetivo, e quando elas retornam, né, para brindar esse objetivo, eu sinto que elas trazem também essa gratidão pelo período que estiveram aqui. Eu fico feliz porque eu vejo que o período que elas estiveram aqui, elas conseguiram
conseguiu contribuir um pouco para esse Moldou passo, um pouco, né, da personalidade ali a mais, né, do cara. Fez a diferença. Cara, e eu sinto que, assim, é como eu falo, o sucesso é um destino onde os bons se encontram no caminho. E esse caminho é um caminho que tem um destino só, é uma direção só, que é o sucesso, e os bons eles vão se encontrando nesse caminho, cara. Então, eventualmente a gente vai achar esse sucesso junto Com aí também. certeza, vamos sim, cara. É isso aí. Legal, Fernando. Obrigado pela tua companhia hoje, cara. Eu que agradeço. Como é que tá aí? Tem pergunta que a gente deixou de responder, Davi? Nenhuma. Nenhuma? Ninguém comentou, só um cara que comentou Ah, aqui, essa minha equipe aí de marketing tá fera demais, cara. comentou o acesso, eu acho. E agora? É, o acesso. Ó, o SS é os. É, os. Tamo junto. Tamo junto. Legal, Fernando. Valeu, Obrigado, Israel. irmão. Sucesso, né? É nóis, sucesso pra nós. Segue esse louco aí, meu. Segue esse louco Vai aí lá, que vai. é sucesso, tá? Segue lá que no Instagram é o melhor do Brasil. Tamo junto. Corta lá, produção. Dali. Out. Vamos salvar essa live aí pra galera. A galera ainda tá escutando aí, ó. Deixa eu pegar aqui pra gente salvar, peraí. Essa história do tênis ali dava um corte mesmo, né, cara? Da venda do tênis, né? Tipo, que eu É massa, realmente né, te cara? afrontei. Na hora que eu entrei pra dentro da loja, tá todo mundo assim, ele não ficou bravo